Pessoal, já é o quê? Já é o 58º dia de quarentena. A galera que resolveu começar a fazer live. Os bonitos começaram a resolver fazer live de sertanejo. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês do que foi essa minha semana com todas essas lives. Pode ser? Eu preciso que você me faça só mais um favor. Quem quiser que eu... Ainda não me chame de meu amigo, ainda não me chame de bebê, porque era assim que ela me chamava, e um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Puta, essa acaba comigo, gente. Eu tô virado, já tem uns 3 dias. Eu tô bebendo que eu jamais bebi. Eu vou falar o que eu nunca falei. É a primeira e a última vez. Eu sosseguei. Ontem foi a despedida dessa vida de solteiro. Eu sosseguei. Mandei a nota em meus planos, o que eu tava procurando. Eu achei em você. Se quer cinema, eu sou a perfeita. Quer curtir balada, já tem seu parceiro. Eu vou ficar em casa no dia inteiro. Nadinha, você me deixou apaixonadinha. Você me deixou apaixonadinha. Você me deixou perto da sua menina. Apaixonadinha, você me deixou apaixonadinha. Você me deixou. Mentiras de negar. Só vocês, vai! Eu preciso de quê? Eu entrego minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Eu sei o que diz que tem saudade, que ainda você quer viver de mim. O que, Bruno? Que ainda você quer viver pra mim. Eu não dá pra mim. Se essas lives continuarem, eu não vou sobreviver até o final da quarentena. Caraca. Bom, mas agora deixa pra lá a sofrência e vamos pra mais uma aula de Biologia A. Pode ser? Pode ser? Vem comigo. Vem comigo. Então, meus queridos e minhas queridas, na primeira aula de Biologia A, nós vimos embriologia. Hoje nós vamos continuar vendo embriologia, só que agora a parte 2 de embriologia. Vem comigo que a Bio A vai começar. Vamos fazer um remember da última aula antes da gente seguir em frente, tudo bem? A gente viu que depois que ocorre a fecundação, que é o encontro entre o espermatozoide e o óvulo, nós temos a formação do zigoto. Lembra? Ó. Ah, que lindo! O zigoto ou célula-ovo, como a gente pode chamar também. Esse zigoto, ele então começa a entrar num estágio de divisão celular. Sucessivas divisões mitóticas, que nós chamamos de clivagem, que é onde começa efetivamente o desenvolvimento embrionário e é onde a embriologia entra para começar a estudar este embrião. Então, clivagem, sucessivas divisões mitóticas do embrião para gerar novas células. Lembram disso? Lembram disso? Então o que a gente estava vendo em embriologia era justamente isso, as divisões celulares mitóticas que vão ocorrer ao longo de todo o desenvolvimento embrionário. Porque ao longo do desenvolvimento embrionário, esse embrião vai ter que formar todas as centenas de milhões de células que formam todo o corpo do indivíduo que está se desenvolvendo ao longo desse processo embrionário, ao longo desse desenvolvimento embrionário. A gente viu na última aula ainda que o óvulo e o zigoto, eles podem ser classificados de acordo com a quantidade de vitelo e como esse vitelo está distribuído dentro desse óvulo, desse zigoto. Nós vimos que nós temos os óvulos ou zigotos oligolestos, que são aqueles que têm pouco ou nenhum vitelo. Eles também podem ser chamados de isolestos ou alestos. Lembram disso? Lembram disso? Nós vimos que nós temos também os óvulos ou zigotos telolestos incompletos, que são os telolestos só que não, tudo bem. Eles também podem ser chamados de mediolestos ou heterolestos. A gente viu que nós temos os telolestos completos, que são também chamados de megalestos, que são aqueles que têm muito vitelo. E aqui a gente tem claramente a separação entre o polo animal e o polo vegetativo. E a gente viu também que nós temos os centrolestos, que são aqueles que têm o vitelo concentrado no meio, rodeado pelo citoplasma formativo. Então, lembram que ele era diferentão? E a gente viu na última aula também que cada um desses tipos de zigotos
tinha um tipo de segmentação. Os zigotos do tipo oligolécito tinham uma segmentação do tipo holoblástica igual, ou seja, todo o zigoto sofria segmentação, formando blastômeros de mesmo tamanho. A gente viu que os telolestos incompletos, eles tinham uma segmentação do tipo holoblástica desigual. Por quê? Porque o polo animal formava blastômeros menores, que nós chamamos de micrômeros, e o polo vegetativo formava blastômeros maiores, que nós chamávamos de macrômeros. Lembram disso? A gente viu que os telolestos completos, que são os telolestos reais oficiais, eles têm uma segmentação do tipo meroblástica discoidal, que recebe esse nome porque tem a formação desse disco de células sobre o vitelo, tudo bem? E meroblástica porque ocorre parcialmente no zigoto, não é em todo o zigoto, somente o polo animal que sofre essa segmentação. E por fim nós temos os centrolestos, que tem aquela segmentação diferentona, onde o núcleo que está localizado no centro junto com o vitelo vai sofrendo sucessivas divisões e depois esses núcleos migram para a periferia, encontrando o citoplasma formativo e formando as células aqui na periferia. Lembra que ele recebe esse nome centrolécito, porque o lécito está localizado no centro desse zigoto. O vitelo está localizado no centro desse zigoto, ok? Tranquilo? Beleza? Legal. O que eu não contei para vocês na última aula é onde cada um desses processos ocorre. Onde ocorre a fecundação? Em que momento ocorre a segmentação? Ocorrem as divisões mitóticas? É isso que a gente vai ver agora, já nesse exato momento. Muito bem. No período fértil, o ovário da fêmea libera um óvulo. Esse óvulo, ele migra até as tubas uterinas e fica lá, todo formoso, esperando a chegada dos espermatozoides, que vão ter que percorrer todo esse caminho para conseguir encontrar esse óvulo lá nas tubas uterinas para que ocorra a fecundação. Tudo bem? Então a fecundação ela vai ocorrer aonde? Nas tubas uterinas. Antigamente chamavam as tubas uterinas de trompas de Falópio. A gente não usa mais essa terminologia. Nós falamos em tubas uterinas, que é onde ocorre a fecundação. Uma vez que ocorre a fecundação, esse zigoto que foi formado, ele vai começar a entrar em divisão celular. Ele vai começar a sofrer a clivagem. Então o zigoto que se formou a partir da fecundação vai sofrer a primeira, a segunda, a terceira, a quarta clivagem, e ao longo desse processo de segmentação, ao longo dessa clivagem, ele vai sendo deslocado pelos cílios que estão presentes dentro das tubas uterinas em direção ao útero. Tudo bem? Então, ao mesmo tempo que está acontecendo a clivagem, que estão ocorrendo as divisões celulares, este embrião ele está sendo deslocado ao longo das tubas uterinas para chegar no ovário. Tranquilo? Beleza? Quando ele estiver chegando no ovário, ele já vai estar no estágio que nós chamamos de mórula. Então, mórula é a primeira etapa depois da clivagem, depois das sucessivas clivagens, que a gente vai estar estudando aqui em embriologia. Então, ao longo de sucessivas clivagens, eu tenho a formação de uma mórula, que nada mais é do que um maciço de células. Então, assim, resumindo, eu tenho o zigoto, que foi formado através da fecundação entre um óvulo e um espermatozoide, lá nas tubas uterinas, vai sofrer sucessivas segmentações, sucessivas divisões mitóticas, formando a mórula. A mórula é o quê? Ela é um maciço de células, uma bola de células que recebe esse nome de mórula porque lembra aquela frutinha gostosa, maravilhosa, deliciosa que é a amorinha. Então, a mórula, na verdade, ela é muito parecida com essa amorinha. Não sei se vocês já comeram aí, mas eu amo uma amorinha, tudo bem? Amo com todas as minhas forças uma amorinha. Então, ela recebe esse nome porque ela parece essa amorinha gostosinha, deliciosa de comer. Tranquilo? Então, olha só, a gente já estudou as divisões celulares mitóticas, as clivagens, como que elas ocorrem. Inclusive, elas ocorrem mantendo o mesmo volume. Lembram disso? Olha só, apesar do zigoto que se formou estar sofrendo sucessivas divisões, o embrião, ele não aumenta de tamanho. Ele mantém o mesmo tamanho, o mesmo volume. O que está aumentando é o número de células. Então, a gente já viu uma das coisas que a embriologia estuda, que são as sucessivas divisões celulares, as sucessivas divisões mitóticas, que formam as centenas de milhares de células que vão formar o corpo desse novo indivíduo, tá bom? O que está faltando a gente estudar agora? A diferenciação celular e as migrações
divisões celulares para formar as diferentes partes do corpo desse bicho, desse animal, que está se formando ao longo desse desenvolvimento embrionário. Uma coisa muito importante, gente, é que as divisões celulares mitóticas, elas continuam acontecendo. Então, ao longo da diferenciação celular e das migrações celulares, as divisões celulares estão acontecendo sem parar a todo tempo. Tranquilo? Legal. Então, olha só. Depois que eu tenho a formação da mórula, da nossa amorinha, da nossa mórula, essa mórula vai passar por um outro processo de diferenciação que nós chamamos de blastulação. Blastulação. Na blastulação, nós temos a formação da blástula. Olha, a blastulação é porque vai formar a tal da blástula. E o que é a blástula? Ela é essa estrutura cujo ao redor nós temos a blastoderme, que é essa única camada de células, e dentro nós temos a blastocele, esse buraco dentro que, na verdade, é preenchido por um líquido. Então, depois que eu tenho a formação da mórula, essa mórula, ela sofre uma blastulação, que é o quê? A formação de uma blastocele cercada por uma blastoderme, uma camada de células. Tudo bem? Bacana. Para que isso aconteça, as células que compõem o meio, o centro da mórula, lembra que a mórula ela é um maciço de células? Para que isso aconteça, essas células do centro têm que migrar para a periferia e muitas delas vão fazer o que a gente chama de apoptose. A apoptose é uma morte celular programada, ou seja, essas células, ao longo do desenvolvimento embrionário, quando elas são formadas aqui na mórula, elas já estão programadas para morrerem, para se matarem, para autossuicidarem-se a si mesmas, tudo bem? Para permitir a formação desta blastocele, ok? Então, olha só, eu tenho aqui a liberação do óvulo, ocorre a fecundação, as sucessivas clivagens, e essa mórula vai sofrer um processo de blastulação, formando a blástula. A blástula, por sua vez, ela vai realizar um processo que a gente chama de nidação, que é quando ela se fixa à parede do útero. Parede essa que nós chamamos de endométrio. Então, a blástula vai se fixar na parede do útero por um processo que nós chamamos de nidação. Parede esta que recebe o nome de endométrio, tudo bem? Então é o endométrio que é preparado toda vez que as meninas elas entram no período fértil, o endométrio se prepara para receber esse embrião, tudo bem? Legal. Bacana, 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 bacana. Então, aqui nós temos a formação da blástula. O que é a blástula, então? O que a blástula tem? Ela tem essa camada de células externas, que nós chamamos de blastoderme, e dentro ela tem essa cavidade preenchida por um líquido que nós chamamos de blastocele. Tranquilo? Mas não para por aí. Depois que eu tenho a formação dessa blástula, essa blástula passa por um processo de gastrulação, para formar o quê? A gástrula. Gástrula. Gástrula vem do quê? Vem de estômago. Então, gastro tá dando uma dica pra gente. Gastro não é estômago, então ele tá dando uma dica de que nesse momento do desenvolvimento embrionário, nós temos o início da formação do tubo digestivo, tudo bem? Do tubo digestivo. Então, o que acontece na gastrulação? A blastoderme, que é essa camada externa de células da blástula, começa a sofrer uma invaginação. As células de um dos polos da blástula começam a se multiplicar e a se deslocarem para o interior da blastocele. Começa a ocorrer uma invaginação. E essa invaginação vai dar origem a essa estrutura que nós chamamos de arquêntero, que nada mais é do que o intestino primitivo desse organismo. É o tubo digestório primitivo deste organismo, tudo bem? Além do arquêntero, tem a formação desse blastóporo, que é um buraco, tudo bem? Uma abertura que dá para o arquêntero que fica voltado para o lado de fora. O blastóporo é uma estrutura que vai dar origem ou ao ânus ou à boca do animal. Aí depende de qual animal a gente vai estar falando e a gente já vai entrar em detalhes sobre isso. Além da formação do arquêntero e do blastóporo, nós temos o surgimento dos folhetos embrionários. Então veja bem, as células elas estão migrando, tudo bem? Elas estão se dividindo e migrando no sentido para dentro da blastocele para formar o arquêntero e o blastóporo, ao mesmo tempo que essas células estão se multiplicando e migrando para o interior da blastocele para formar o arquêntero e o blastóporo, nós temos a diferenciação dessas células nos chamados folhetos embrionários. Então aqui em azul mais externo nós temos a ectoderme. Ecto vem de fora. A ectoderme é um folheto embrionário que vai dar origem o quê? À cobertura externa do corpo desse indivíduo, tudo bem? Sobretudo a cobertura externa. A gente vai ver que a ectoderme ela vai formar outras estruturas também, mas sobretudo o revestimento externo desse organismo que está se formando. E aqui dentro
dentro, ó, revestindo o arquêntero, nós temos a endoderme. A endoderme. Endo vem de dentro, então é um revestimento interno deste embrião. Inclusive, é quem vai fazer o revestimento interno do tubo digestivo, porque o tubo digestivo, ele tem um revestimento, ele tem uma derme, ele tem um epitélio, tá bom? Que vai da boca até o ânus, inclusive. Tranquilo? Quem que vai ter esses dois folhetos embrionários? Ectoderme e endoderme. Os animais são chamados de diblásticos. Os animais diblásticos. Di vem de dois. Diblásticos por quê? Porque eles têm dois folhetos embrionários, a endoderme e a ectoderme. E só tem um bicho que vai ser diblástico, que são os quinidários. As anêmonas do mar, as águas-vivas, as caravelas. Esses bichos, eles são diblásticos, tá? E aqui eu vou pedir uma atenção especial para vocês, porque a professora Brenda, quando ela for falar de toda essa bicharada depois, ela vai precisar dessa informação. Ela vai precisar que você, aluno e aluna em foco, estejam manjando muito do que são animais diblásticos e do que são animais diblásticos, tá bem? Então, diblásticos porque dois folhetos embrionários, ectoderme e endoderme. A ectoderme forma, sobretudo, o revestimento externo do corpo do animal, a endoderme forma o revestimento interno do corpo desse animal. Além disso, na gastrulação, a formação do arquêntero, que é o intestino primitivo, o tubo digestivo primitivo desse animal, e o blastóporo, que é essa abertura que vai dar origem ou ao ânus ou à boca, tá bom? Bacana. Mas além dos animais diblásticos, nós temos os chamados animais os triblásticos, guri. Bagurizada! Triblásticos, tudo bem? Triblásticos por quê? Tri vem de três folhetos embrionários, tá bom? Então, além da ectoderme, que tá aqui em azul mais externo, olha só, revestindo a porção externa desse embrião, e além da endoderme, que tá fazendo o revestimento interno, nós temos, entre as duas, a formação da mesoderme. Meso porque está no meio, e está entre a ecto e a endoderme. Tudo bem? Então, nós temos animais que têm dois folhetos embrionários, que são só os quinidários, e todos os outros animais, todos os outros filos animais, eles vão ter três folhetos embrionários, eles vão ser triblásticos. Só tem um filo animal que não se encaixa em nenhum dos dois casos. Não é nem diblástico, nem triblásticos, que são os poríferos. Isso porque os poríferos, eles não formam tecidos. Poríferos, as esponjas do mar, eles não têm tecidos. E a endoderme, a ectoderme e a mesoderme vão formar justamente isso. Os tecidos de revestimento, vão formar os músculos, os ossos, vão formar os órgãos internos. E como os poríferos não têm nada disso, eles não são nem diblásticos nem triblásticos. Eles não têm endoderme, não têm mesoderme, não têm ectoderme, nada disso. Tranquilo? Tranquilo? Legal. Muito bem. Agora vamos ver o que cada um desses folhetos embrionários forma. Então olha só, a ectoderme, que é esse revestimento externo, ele vai formar, além da epiderme e dos anexos, ou seja, além de formar a epiderme, ele vai formar os anexos, que são os pelos, glândulas, as glândulas sudoríparas, por exemplo. Quem vai formar é justamente a ectoderme. Além de formar isso, vai formar o revestimento das cavidades bucal, nasal e anal. Então, o revestimento interno da boca, do nariz e do ânus, quem forma é a ectoderme, e ela também vai formar o sistema nervoso. Isso a gente vai ver em maior detalhe na nossa próxima aula de embriologia, tá? A endoderme vai formar os epitélios do tubo digestivo, ou seja, o revestimento do tubo digestivo, do sistema respiratório e da bexiga urinária, além de formar as glândulas do sistema digestório, a tireoide, a paratireoide e o timo, ok? Já a mesoderme vai formar os músculos, tanto os músculos lisos quanto o esquelético e o cardíaco, vai formar o tecido conjuntivo e o tecido ósseo, e vai formar também o sistema urogenital, as gônadas e o baço, tá? E, mais uma vez lembrando, nós temos o arquêntero, que é o início da formação do tubo digestivo, e o blastóporo, que é a cavidade que vai dar origem ao ânus ou à boca, dependendo de qual animal a gente está falando. Então esse é o nosso resumão sobre quais são as estruturas que os folhetos embrionários formam nos animais. Show de bola? Legal. Então aqui só um resumo de quais bichos, qual que é a bicharada que é diblástico, qual bicharada é triblástico, tudo bem? Então, diblásticos, que tem dois folhetos embrionários, endoderme e ectoderme, nós temos só os quinidários. Anêmonas do mar, águas-vivas, caravela, corais. Enquanto que triblásticos, todos os outros bichos. Gente, não tem como errar, amados. Ei, não tem como errar. Diblásticos só tem um, quinidários. Triblásticos, todo o resto. Então nós temos lá os plateumintos, nemateumintos, anelídeos, moluscos, artrópodes, equinodermos e cordados.
Ah, acordados, somos nós. Nós estamos aqui. Sim, nós somos animais triblásticos. Nós temos, no nosso desenvolvimento embrionário, a formação de 3 folhetos embrionários. Ectoderme, endoderme e mesoderme. Tranquilo? Esses animais que são triblásticos, eles podem ainda ser classificados em 3 grupos. Acelomados, os pseudocelomados e os celomados, tudo bem? Os acelomados, lembra lá, A em biologia, quando A vem antes da palavra, o A é negação, é não. Ou seja, aqueles que não têm celoma. Então, os acelomados, aqueles que não têm celoma, são aqueles em que a mesoderme preenche todo o espaço entre a endoderme e a ectoderme. Então, percebam que a mesoderme, ela preenche, ela forma uma estrutura maciça, completa, totalmente preenchida entre a ectoderme e a endoderme. Tudo bem? Isso faz com que o corpo do animal tenha esse tipo de organização, que são acelomados, seja um corpo mais rígido, menos flexível. Que bicho que é assim? Os plateumintos. Tudo bem? Os plateumintos. Eles têm essa característica. Os pseudocelomados, pseudo em biologia é falso, ou seja, falso celoma. Pseudocelomado. Celomado só que não. Tudo bem? Celomado só que não. Pseudo em biologia significa só que não. Tudo bem? Pseudocelomado são aqueles animais em que eu tenho uma cavidade, então entre o folheto embrionário, endoderme e a ectoderme, eu tenho uma cavidade. Isso aqui é um espaço. Isso aqui é um espaço entre a endoderme e a ectoderme. Mas por que que é pseudocelomado? Porque esse espaço que tem aqui entre a endo e a ectoderme não é totalmente revestido pela mesoderme. Percebam que a mesoderme está presente somente logo abaixo da ectoderme. Ao redor da endoderme, circundando todo esse espaço, eu não tenho mesoderme. Portanto, esse cara é um pseudocelomado. Porque para ser um celomado real oficial, o bicho ele precisa ter essa cavidade que se forma entre a endoderme e a ectoderme totalmente revestida por mesoderme. Então percebam que no caso dos celomados, diferentemente dos pseudocelomados, a mesoderme reveste tanto logo abaixo da ectoderme quanto logo acima da endoderme. Então essa cavidade que é o celoma está totalmente circundada, está totalmente revestida por mesoderme. E nesse caso nós temos um celoma real oficial. Então sacaram o que é um celoma? O celoma é o quê? É uma cavidade, um espaço que existe entre a ectoderme e a endoderme. Para ser um celoma real oficial, todo esse espaço tem que ser circundado, tem que ser revestido por mesoderme. Tudo bem? Mesoderme. Se não tiver todo ele revestido por mesoderme, é um pseudoceloma, um celoma falso. E em alguns animais, a mesoderme sequer deixa que exista esse espaço. Ela preenche completamente esse espaço. Exemplo de bicho pseudocelomado: os nemateumintos. Tudo bem? Os nemateumintos, que também são vermes, eles são pseudocelomados. Todo o resto da bicharada, ou seja, os anelídeos, moluscos, artrópodes, equinodermos e cordados, inclusive aonde nós estamos, são celomados. Tem celoma verdadeiro, celoma real oficial, tá bem? Legal, bacana. Gente, agora, esse é o momento de revelação. Esse é o momento a gente ter a visão completa do que isso realmente significa. Porque eu tô falando aqui de celoma, eu tô falando de uma cavidade que existe entre a endoderme e a ectoderme. E eu falei pra vocês que a ectoderme, ela forma sobretudo a epiderme, o revestimento externo. Enquanto que a endoderme vai formar basicamente o revestimento interno. Ou seja, vai formar o revestimento do tubo digestório que vai da boca até o ânus. Gente, olha só, pega esse modelo didático aqui. Vocês percebem que entre a ectoderme, que é a pele, o revestimento externo, e o tubo digestório, que está passando aqui no centro, nós temos um buraco. Gente, é um buraco. Entre o tubo digestivo e a nossa epiderme, isso aqui é um buraco. É um buraco, que é o nosso celoma. E o que preenche esse celoma? Os nossos órgãos, os nossos músculos, os nossos ossos estão alocados aqui dentro. Estão alojados aqui dentro desse buraco que é o celoma. Vocês percebem como isso é? Porque quando eu passei pela faculdade inteira sem me tocar disso, não me perguntem como. E estudando sozinho que eu me toquei, eu fui entender o que realmente era o celoma. Que eu percebi que era um espaço entre o tubo digestivo e entre o meu revestimento externo, aonde eu tinha alocado, aonde eu tinha organizado, aonde eu tinha depositado os meus órgãos, meus músculos e meus ossos. Não é uma loucura? Não é uma loucura? Fantástico. Então, tudo muito claro agora. Tudo muito claro.
Lembra que eu falei que, além da formação dos folhetos embrionários, nós tínhamos a formação do arquêntero e do blastóporo? E eu falei para vocês que o blastóporo, ele podia dar origem à boca ou ele podia dar origem ao ânus. Quando esse blastóporo dá origem à boca, primeiro, nós chamamos esses animais de protostômios. Então, animais protostômios são aqueles animais em que o blastóporo vai dar origem à boca, tá bom? E o ânus ele vai se formar depois. Quem são protostômios? Plateumintes, nemateumintes, quinidários, anelídeos, moluscos e artrópodes, tá bom? E também nós temos os deuterostômios, que são aqueles animais em que o blastóporo vai dar origem primeiro ao ânus. Quem que é deuterostômio? Só dois, os equinodermes e os cordados nos quais nós estamos inseridos, tudo bem? Então nós, no início do desenvolvimento, o nosso blastóporo, ele deu origem ao ânus. E você fala assim, mas professor, eu nunca vou lembrar essa parada de protostômio e deuterostômio. Vai chegar lá na prova da federal, eu vou olhar protostômio e deuterostômio e não vou lembrar qual que dá origem ao ânus e qual que dá origem à boca. Aluno em foco, aluno em foco. Se liga nessa dica, olha só. Nos deuterostômios, não é onde a gente tem a formação do ânus primeiro, hein? Então olha só, a dica é a seguinte. Deuterostômios começa com deu. Se o cu é seu e você deu, o problema é só seu e de mais ninguém, tudo bem? Então, nos deuterostômios, eu tenho a formação primeiro do ânus, ou do cu, tudo bem? Então, se o cu é seu e você deu, o problema é só seu e de mais ninguém. Então, nos deuterostômios, o blastóporo dá origem primeiro ao ânus, enquanto que nos protostômios dá origem à boca. Tranquilaço? Percebam. Nós não somos cordados? Nós não somos deuterostômios? Perceba que no início do desenvolvimento embrionário você não passava de um cu. Todos nós éramos um cu. Nada mais, nada menos que um cu. Tem gente que cresce e continua sendo um cu, tudo bem? Mas outras pessoas se tornam legais, sensacionais e fantásticas e acabam se tornando muito mais que um cu. Ok? Beleza? Show de bola? Bacana. Então, pega aqui a nossa revisão. O que nós vimos hoje? O zigoto sofre as primeiras mitoses, as primeiras divisões celulares sofrem as clivagens, formando a mórula, que é um maciço de células. Esse maciço de células passa por um processo chamado blastulação, formando a blástula, que tem essa camada de células mais externa, chamada blastoderme, e esse orifício aqui dentro, sem célula, preenchido por um líquido que nós chamamos de blastocele. Gente, sempre que vocês olharem esses desenhos, vocês têm que imaginar isso numa forma tridimensional. Então vejam, aqui parece que eu tenho um buraco que está apontado para fora, mas não. Toda essa estrutura é uma bola revestida completamente por células, por essa camada de células externa, e dentro eu tenho essa blastocele, tá bom? Essa blástula, por sua vez, passa pela gastrulação, formando o quê? Uma gástrula. Tudo bem? E na formação da gástrula, eu tenho, então, o surgimento do arquêntero, do blastóporo e dos folhetos embrionários, ectoderme, endoderme e mesoderme, no caso dos animais triblásticos. Ok? Show? Professor, será que com essas informações a gente consegue resolver um exercício do vestibular da Federal? Vamos descobrir? Vamos lá? Então olha só como já dá pra gente responder questão do vestibular só com essas informações, olha só. Ao longo do desenvolvimento embrionário de organismos multicelulares, ocorrem sucessivas divisões mitóticas e grupos de células se especializam para o desempenho das diferentes funções que o corpo deverá realizar. Sobre o assunto, analise as proposições abaixo. Proposição número 1. Olha só. As mitoses nos blastômeros se sucedem com rapidez até que o embrião assuma a aparência de uma bola de células, a mórula. Correto. É isso mesmo. Então eu tenho sucessivas clivagens que vão formar um maciço de células, que é a mórula, que recebe esse nome por parecer com uma amorinha. Lembram disso? 2. Quando o embrião já se constitui de algumas centenas de células, começa a surgir em seu interior uma cavidade cheia de líquido. O embrião é então chamado de blástula. Correto. Então, após a mórula, após ele ter várias células, começa então a surgir a blastocele, começa a ocorrer a blastulação, e o embrião nessa fase é chamado de blástula. No estágio de gástrula, o embrião já apresenta um esboço de seu futuro tubo digestivo, o arquêntero. É verdade, lembra que no estágio de gástrula eu tenho a invaginação, durante a gastrulação, né? Eu tenho a invaginação da blastoderme, das células que formam o revestimento da blástula, e ali eu já tenho a formação do que é o intestino primitivo, ou seja, o tubo digestivo primitivo deste
animal, que é o arquêntero. Correto, correto. E a 4, no estágio de gástrula, as células embrionárias começam a se diferenciar, formando os primeiros tecidos conhecidos por folhetos germinativos ou embrionários. Correto também. Então a resposta correta é a letra A de bioa, A de a melhor frente de biologia. Estão corretas as questões 1, 2, 3 e 4. Assinalou, acertou, aprovou? Tudo bem? Sucesso, sucesso! Então é isso, meus queridos e minhas queridas. Por hoje é só, ok? Já tá bom, de bom tamanho, não é mesmo? Espero que estejam todos bem. Estou morrendo de saudades de vocês. Até a nossa próxima aula de BioA. Um beijão. Até mais.